Mais uma aula de ciências começando e hoje estaremos estudando uma transferência de calor chamada de irradiação térmica. Vimos no vídeo anterior condução térmica, que é a transferência de calor através de um material sólido. Também vimos no vídeo anterior a convecção térmica, que é a transferência de calor através de um líquido ou do ar, dos gases. Na irradiação térmica, a transferência de calor acontece sem que haja contato com o corpo, ou seja, não transportado por outro material. O calor não é transportado por outro material, tá certo? Simplesmente ele é transferido sem que haja contato com o material e tampouco seja transportado por algum material. O calor transmitido por irradiação chama-se calor radiante ou ondas de calor, como é o caso aqui, do Sol. O Sol ele transmite calor radiante ou ondas de calor para a Terra. Não existe aqui um material conduzindo o calor até a Terra. Não existe um material sólido, não existe gases e não existe líquidos entre o Sol e a Terra. Então o calor ele é conduzido por irradiação térmica, certo? Porque não vem através de um material. Lembrando, pessoal, que em uma mesma situação pode estar ocorrendo convecção, condução e irradiação, como é o caso aqui. O calor do fogo está subindo, nesse caso aqui, por convecção, porque é o ar que está conduzindo ele. Mas também pode ocorrer por irradiação, ou seja, sem precisar ali do ar, de líquidos ou de um material, certo? Então, só esse detalhe aqui para vocês não ficar pensando que em uma situação só acontece condução ou só acontece convecção. Não. Os três tipos de transferência podem ocorrer ao mesmo tempo. O infravermelho, uma luz não visível. Olha só, a luz branca é uma mistura de diversas cores que, ao atravessar um prisma de vidro, se separa, formando as cores do arco-íris: o vermelho, o alaranjado, o amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta. 7 tipos de cores. William Herschel, que viveu entre 1792 a 1871, fez um importante experimento. Ao colocar o termômetro na região acima do vermelho, aonde não chegava a luz visível, ele percebeu que a coluna de líquido dentro do termômetro subia, indicando que ali chegava calor. Então ele concluiu que algum tipo de luz não visível chegava até aquele local. E ele chamou essa luz não visível de infravermelho. Atualmente existem equipamentos que tornam possível enxergar o infravermelho. E assim o ser humano pode utilizar ela ou ele para diversas funções, como é o caso aqui do funcionamento dos controles remotos. Ao digitar a tecla ou botão do controle, vai ser emitido infravermelho, que vai ser captado ali pela TV e exercer ali ou pôr em ação ali o comando que você digitou. Se colocar aqui um papel laminado ou algo espelhado, então o infravermelho não atravessa ele, porque o papel laminado ou o material laminado vai refletir, impedir que
o infravermelho alcance ali a TV. Aquelas torneiras automáticas, elas liberam infravermelho, que ao entrar em contato com a mão é refletido, tá certo? Ativando ali a liberação da água pela torneira. Os policiais que precisam trabalhar à noite, eles têm equipamentos que visualizam ou enxergam ali o infravermelho. Então, indicando ali que naquele local tem aquilo que ele está procurando. Por exemplo, uma pessoa. Então, no escuro, através do equipamento, vai ser identificado o corpo daquela pessoa, que é quente, que está quente, a emissão de calor pelo corpo daquela pessoa. Também aqui, observando a casa através de um equipamento emitindo infravermelho, é possível localizar em quais cômodos da casa está mais quente, ok? E assim o ser humano vai utilizando o infravermelho, tá certo? Não é apenas o Sol que emite calor por irradiação, os corpos também emitem calor, como é o caso, por exemplo, de uma lâmpada. Em uma granja, as lâmpadas emitem calor para aquecer as aves. Então elas ficam acesas dia e noite, que é para emitir ali calor que aqueçam as aves na temperatura desejada. Também o fogo, uma fogueira, emite calor, tá certo? Um corpo, ao receber calor por irradiação, ele pode absorver essa radiação ou refleti-la. Ou seja, ele pode segurar ou enviar de volta aquele calor que recebeu. As cores claras, geralmente, elas absorvem menos calor e refletem mais calor. As cores escuras, como é o caso do preto, elas costumam absorver mais calor e irradiar, ou seja, refletir menos calor, tá certo? Então é claro que em um dia quente do verão é mais apropriado utilizar roupas claras. Por quê? Porque elas refletem mais calor e absorvem menos calor, deixando ali o seu corpo na temperatura mais adequada. Revestimento metálico. Bem, o metal, no caso aqui, como o alumínio, como é o caso do alumínio, refletem bem o calor que recebe, evitando a troca de calor por irradiação. Por exemplo, o corpo produz calor, então devido ao revestimento metálico do alumínio, dessa roupa especial, esse calor não é perdido para o ambiente, fica preso no corpo da pessoa. E também o calor externo não atravessa esse material porque é refletido pelo alumínio, pelo revestimento metálico, e não aquece muito o corpo do bombeiro, por exemplo. Então, revestimento metálico é bastante importante aí para o trabalho dos bombeiros, tá certo? Pessoas que sofrem acidentes, por exemplo, elas são envolvidas por um papel laminado, tá certo? Que é para não ocorrer a perda de calor, tá certo? Por meio da irradiação. Olha só, a garrafa térmica ela é projetada para que não haja troca de calor entre o líquido e o meio externo. Para isso, a tampa precisa ser de plástico, porque o plástico é um isolante térmico, ou seja, oferece uma resistência contra a perda de calor ou transferência de calor. A parede é de vidro e espelhada. Então a parede aqui da garrafa é um vidro e um vidro espelhado, porque o vidro funciona como isolante térmico, ele também não deixa passar facilmente o calor por ele. E espelhado porque reflete, então vai impedir que o calor seja perdido por reflexão, tá certo? E também existe um espaço aqui,
chamado de vácuo. Vácuo é o local de onde foi tirado toda a matéria, inclusive o ar. Por exemplo, o interior de um copo, ele representa um vácuo, uma região de vácuo? Não, porque existe ali dentro do copo ar, tá certo? Então, se retirar todo o ar de dentro do copo, então ali ele se torna um vácuo, porque um vácuo é um local onde não tem matéria ou material algum. Então, notem que a garrafa térmica ela é fabricada de uma forma que impeça a perda de calor, seja por condução, como é o caso aqui ó, da tampa plástica. Então, o líquido, ao tocar a tampa plástica, o calor não vai ser conduzido para a tampa plástica e ser perdido para o ambiente. Por convecção, então por isso ó, que retira todo o ar, aqui ó, deixando um vácuo na parede aí da garrafa, e também por irradiação. Então o espelho impede a perda de calor por irradiação. Então veja que na garrafa foi levado em consideração os 3 tipos de condução de calor: a convecção, a condução e a irradiação. O vidro ele facilita a passagem da luz visível, ele é transparente, né, a luz visível, mas ele oferece uma dificuldade maior para o infravermelho. Em um dia quente, a energia que vem do sol atravessa os vidros de um veículo facilmente. Por quê? Porque vem em forma de luz visível. Mas ao aquecer o interior do carro, o carro, né, os bancos do carro, a superfície do carro começa a emitir calor. Só que a emissão desse calor é através de infravermelho, ou seja, de luz não visível. E o vidro oferece uma dificuldade maior para a passagem de infravermelho, então permitindo que o calor fique preso no interior do carro, tá certo? Funcionamento de uma estufa para criar plantas. Olha só, a energia vindo do sol atravessa a parede, o telhado de vidro ou de plástico e aquece o ambiente interno da estufa. Quando esse calor tenta sair da estufa, não consegue, porque vai ser preso ali, ó, no interior da estufa, né? Vai ser aprisionado, porque o vidro não vai permitir, ou seja, vai dificultar que o calor atravesse ali ele. Aqui ó, vem em forma de luz visível e aqui ó, tenta sair em forma de infravermelho, que é luz não visível. Então o vidro facilita a entrada de luz visível e dificulta a saída da luz invisível, do infravermelho, retendo ali ó, o calor no interior da estufa, deixando a estufa na temperatura adequada para o desenvolvimento das plantas. O nosso planeta funciona como uma estufa também. Por quê? Olha só, a energia solar vem aqui, ó, a energia solar sendo emitida pelo Sol, parte é absorvida pela atmosfera, outra parte é refletida, ou seja, mandada de volta para o espaço, e outra parte da energia solar atravessa a atmosfera e chega até a superfície, tá certo? Então, como a gente já sabe, isso vai aquecendo o planeta, mantém o planeta aquecido, tá certo? E ao aquecer o planeta começa a liberar também calor por radiação, olha aqui, ó, por radiação, e parte desse calor também é absorvido pelo planeta, fica preso, porque ele vai ser absorvido por gases de efeito estufa, como é o caso do CO2, o gás carbônico. Além da temperatura que fica presa,
dentro do planeta. Ocorre o desmatamento e queimadas que liberam calor e gás carbônico, os CF6, os combustíveis fósseis, como é o caso do carvão e do petróleo e etanol. Então vai liberando gás carbônico. Esse gás carbônico impede que o calor saia do planeta por radiação, tá certo? Ele reflete o calor novamente para o planeta, deixando o planeta mais aquecido, tá certo? Do que o normal, tá certo? Então funciona assim, ó. O Sol emite energia, parte dessa energia é refletida, né? É mandada de volta pelos gases ali da atmosfera. Uma parte é absorvida pela própria atmosfera e a outra atravessa a atmosfera, tá certo? E chega até a superfície da Terra, tá certo? Ao aquecer a Terra, esse calor tenta escapar do planeta por radiação. Então, uma parte dele consegue escapar e a outra fica presa. Por quê? Porque os gases de efeito estufa, ou seja, gases, alguns tipos de gases que dificulta a passagem de calor por radiação, então faz com que o calor fique preso no planeta. Além disso, tem o desmatamento, né, o uso de CFC e de combustíveis fósseis, como o petróleo, o carvão e também etanol. O efeito estufa é natural, ou seja, é normal, garante a sobrevivência no nosso planeta, porque mantém o nosso planeta em uma temperatura adequada para que possamos viver. Acontece que algumas atividades humanas têm intensificado o efeito estufa, ou seja, têm contribuído para que o planeta se aqueça cada dia mais. Isso se deve à queima de combustíveis fósseis, como é o caso do carvão mineral e os derivados do petróleo, como a gasolina, por exemplo. As queimadas em florestas e os desmatamentos, principalmente para dar lugar à agricultura, têm contribuído para o aumento do efeito estufa, a intensificação do efeito estufa. Por quê? Porque as queimadas liberam gás carbônico, tá certo? Então, tornando ali o planeta cada dia mais aquecido. E isso pode prejudicar, está prejudicando a natureza, tá certo? A sobrevivência dos seres vivos, as condições do nosso planeta. Muitos fenômenos estão ocorrendo no nosso planeta devido à intensificação do efeito estufa. Pessoal, se a emissão de CO2 é prejudicial ao ambiente, contribui para o aquecimento global, contribui para a intensificação do efeito estufa, então o que podemos fazer para impedir que o planeta aqueça cada dia mais? Optar, passear com bicicleta ou fazer caminhada, ao invés de sair de carro. Os moradores de uma mesma rua podem combinar de sair juntos em um mesmo carro. Então, se 3 vizinhos vão ao trabalho no mesmo carro, então serão o quê? 2 carros a menos na rua. Então, isso vai diminuir a emissão de gás carbônico. Evitar as queimadas, fazer reflorestamentos, reduzir o consumo de produtos de origem do petróleo, como é o caso do plástico, reutilizar alguns objetos e também reciclar, ou seja, reaproveitar alguns objetos, como plástico, papel e outros produtos que a gente pode ali estar evitando consumi-los em grandes quantidades, tá certo?